Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês aí, pessoal? Aqui que eu vos falo é Fábio Silvério Alexandre, diretamente, pessoal, aqui do seu canal no YouTube, trazendo para vocês orientação e informação para você que tem o interesse de especular no mercado financeiro, especificamente no mini índice e no perfil scalp, tá, pessoal? Esse setup banda de Bollinger é um setup simples e objetivo, tá? É um setup que traz altamente possibilidade de você fechar o mês ou a meta positiva aí, altos lucros, tá, pessoal? Mensais ou diário para você, tá bom? Desde que você siga um passo a passo e tem algum conhecimento entre análise gráfica, análise técnica também, tá, pessoal? Hoje, no dia 22/9 de 2020, fechamos o nosso dia bem positivo, tá? Fechamos com R$130 de lucro, com 130 pontos a nossa meta. Lembrando, cada entrada que nós faz no mercado, nós busca 65 pontos e fazemos duas entradas somente no dia, tá? Então, pessoal, hoje nós operamos de uma forma que eu vou explicar para vocês. Eu passei a noite inteira em claro, fui dormir mais ou menos, já eram umas 4:30 da manhã. Por quê? Porque o setup bandas de Bollinger estava passando por um ciclo de loss aí, e isso me incomodou um pouco. E como também eu estou colocando os resultados diário, né, para vocês que estão assistindo, me seguindo aí, então tem pessoas que ficam um pouco incomodadas, assim, lógico, com os stop e tal. E para mim também realmente estava tendo uns stop que falou, pô, eu tenho que diversificar o setup aí, cara. Eu tenho que acrescentar algo que me traga um filtro aonde eu possa diminuir esses stop aí, porque teve stop que depois dos meus backtest, revendo por quê. Porque eu faço isso, eu deixo todos minhas entradas gravadas, eu tiro o print da onde eu entrei. E quando eu estou aqui no meu conforto da minha casa, eu tenho um tempo, eu pego os vídeos, eu vou vendo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quando eu levo stop, principalmente vendo como eu poderia evitar aquele stop. Então eu passei essa noite inteira pesquisando, correndo atrás de uma melhoria para o setup, aonde eu tivesse alguma coisa que pudesse me auxiliar a filtrar um pouco essas entradas. E eu particularmente testei vários indicadores, mas nenhum me trouxe uma clareza. E nos backtest aí de uns tempos eu me senti também não tão seguro. Então eu falei, vou ser um pouco simples, mas objetivo. A maioria dos trades, 70% ou 90%, não sei quanto por cento dos trades, prefere e atua somente a favor da tendência. Isto é o movimento principal, e esse é um perfil também de operacional. Tem trader que só opera a favor da tendência. E para quem estuda análise técnica, análise gráfica, ou já tem um tempo no mercado, sabe que é o melhor movimento, a melhor cenário favorável entrar a favor da tendência. Então eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um indicador, tá? Vou colocar um indicador aonde me auxilia qual que é a tendência primária, secundária ou terciária do mercado, para que eu possa, com o meu setup, entrar nos movimentos melhores para mim. Então eu vou fazer um filtro. Quando eu ver que eu tenho condições favoráveis para mim entrar, eu vou entrar. Então, primeiro, a favor da tendência. Segundo, o mercado tá me dando oportunidade a favor da tendência, então eu vou entrar. Por quê? Porque esse setup também ele utiliza contra a tendência, ele opera na região de topo, de fundo, mas eu vi que por este momento, agora nesse mês, nesse momento nós estamos muito levando stop, muito stop, que poderíamos ter filtrado aí, e nos movimentos que está dando a entrada,
contra a tendência não está tão favorável assim. Então eu preferi colocar um indicador aonde me auxiliava dessa forma. Qual é o indicador, pessoal? Parabolic SA. O Parabolic SA, ele convencionalmente tem muitas pessoas utilizam ele como stop móvel também, tá? Mas eu aprendi a usar ele como uma região onde ele me mostra a tendência primária, secundária e terciária. Como assim? Você tem 3 formas de calibrar ele, aonde você consegue ter esse discernimento, aonde é a tendência primária, secundária e terciária. Esta formação que foi colocada aqui, eu realmente decidi entrar somente nas tendências primárias. Então, toda vez que o mercado e o setup, toda vez que o meu setup estiver a favor da tendência primária, eu vou entrar. Tá bom, pessoal? Então, eu decidi desta forma, tá? E esse setup também, esse indicador também me dá uma região onde que é um topo, onde é o fundo, aonde eu posso usar como topo e como fundo, tá, pessoal? Então eu particularmente utilizo esse indicador favorável para mim no movimento. Então o que aconteceu hoje? Com a minha análise, com o indicador colocado na tela, o mercado se iniciou nesse momento aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, nesta vela aqui, ó, exatamente às 9 horas da manhã. E ali que aconteceu? Com o candle, com esse gap pequeno aí, e esse candle negativo aí na tendência de baixa aqui. E como que eu confirmei? Eu falei, pô, a tendência principal do mercado é de baixa. Então, se me der oportunidade de venda, eu vou vender. Mas aqui, quando abre dessa forma o candle, eu necessito que um candle feche aqui dentro e outro continue aqui esse movimento de baixa. Então aqui ele já começou fora. Então eu tinha que esperar o movimento, o candle, esse movimento também do mercado entrar aqui dentro da banda e sair novamente para eu poder ter uma intenção de venda. Mas não foi isso que aconteceu. O mercado veio aqui, né? Ele fechou esse candle dentro e já fechou esse candle fora. Quando acontece isso no setup, nós já podemos ficar atento na intenção compradora, porque ali está dando para nós uma intenção de reversão de do movimento altista ali, né, de alta na micro tendência, ou nesse movimento aqui de pullback, que seja que vocês falam, ou em alguma movimentação. Porém, eu já comecei a ficar atento. Se está voltando o mercado aqui nesse movimento de alta, aqui nesse micro movimento, ou nessa direção aqui, eu não posso entrar. Por quê? Porque a tendência primária é de baixa. Então eu não posso comprar, eu vou ficar de fora. E foi realmente o que aconteceu. Se eu tivesse seguido o setup nesse sentido aqui, ó, primeiro candle, né? Aí nós conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do sexto candle, nós já poderíamos colocar nossa intenção de compra, né? Nossa intenção de compra. Vamos colocar aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal, né? Nossa intenção de... Oh, não tá indo. Aqui tá. Nossa intenção de compra, né? Com esse movimento aqui, certo? Nós já começávamos aqui a seguir essa vela. A partir da sexta vela, o mercado chegou aqui no stop ATR. Nós utilizamos ele como suporte, né? Como suporte. E o que aconteceu? O mercado, né, pessoal, ele veio nesse movimento realmente, chegou aqui em cima, parou e voltou a retornar até o stop. Pegou a nossa entrada, se seria favorável. Como eu fiz um filtro, eu falei, não, só vou entrar se tiver favorável a tendência. Qual que era a tendência primária? De baixa. Então aqui nesse movimento eu resolvi não entrar. E foi onde me livrou do primeiro stop. Porque se eu tivesse comprado aqui, eu seria estopado, pessoal. Vocês podem ver mais claramente aqui. Eu posso até colocar para vocês que nós seríamos estopado. Tá? Porque o mercado não foi a favor desse movimento aqui.
pegou nossa entrada aqui, chegou nessa aqui e caiu, seremos estopados. Então eu falei, pô, livrei de uma. Agora vamos esperar o movimento aí de baixa, né? Dar uma intenção aí para nós poder vender. Mas não foi isso que o mercado quis fazer, porque o mercado ele é soberano. O que acontece nessa região quando chegou aqui nesse movimento aqui, pessoal, de 97.369, tinha um topo anterior, aonde que o mercado não chegou e conseguiu fazer nenhum tipo de movimento de rompimento. Porém, nesta vela aqui, às 10h18 da manhã, ela rompeu essa região. Então ali, já o mercado mostrou para mim que neste momento ele poderia fazer uma reversão de tendência. Ali já não estava mais no sentimento comprador. Ali vendedor, perdão. Eu poderia entrar no sentimento de compra. Mas para me comprar, o meu setup tem que me dar a entrada, tem que me dar o direcionamento. Então nós viemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir da sexta vela nós já podemos ter a intenção de compra. E o que acontece, pessoal? O candle fechou fora da banda, o stop ATR está fora da banda e o movimento já houve uma reversão de tendência nesse momento. Então estava tudo favorável para mim comprar. Tendência, reversão e o indicador. Então, pessoal, eu catei e coloquei uma ordem de compra nesta região, aonde que nós saímos com a nossa primeira meta positiva, pessoal. Exatamente, pegou a nossa ordem nesse candle aqui, tá? Porque quando o mercado fechou aqui, eu já coloquei essa ordem aqui, né, pessoal? Porque eu já estava na intenção de comprar, pegou. Se não pegasse nessa primeira, poderia ter pego nessas duas velas, mas pegou aqui e nos tirou com a nossa meta positiva, nossa primeira entrada positiva. Já me livrei do loss, que seria um loss, e entrei e fiz a primeira entrada positiva. Então aqui nesse momento que nós já saímos com a nossa meta positiva, com a nossa primeira entrada, a nossa intenção era o que? Compradora. Porque houve o rompimento de topo, então vamos seguir a tendência. Mas o mercado ele é soberano, o mercado ele é sinistro. Não seguiu o seu curso, pessoal. Não teve essa continuidade de alta. O mercado poderia fazer desta forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui o pontifique para vocês entenderem um pouco. Desculpa o meu resfriado, tá, pessoal? Né? O mercado ele poderia ter chegado nesta região aqui, né, pessoal? Ter feito esse movimento que nós viemos aqui, que ele veio, chegou aqui, não conseguiu, já fez aqui um topo ascendente, né, e chegou a romper essa região. Ele chegou a testar aqui, rompeu novamente. Ele poderia chegar a testar e continuar o seu movimento de alta. Porém, o mercado não teve forças de continuar nessa região. Ele começou a descer aqui embaixo, começou a chegar aqui. Ele chegou a testar novamente aqui, não teve força da sua continuidade na alta. O que aconteceu? Eu falei, cara, meu sentimento era de compra. Pô, agora, para ele dar uma continuidade, né, de movimento de alta, ele vai ter que romper esse topo agora, que é aqui no 97.759, ou ele continuar aqui com um candle, fechar aqui acima e continuar a sua trajetória, que nós necessitamos aqui de 6 velas, positiva ou negativa que seja, mas 6 velas fora da banda, com stop ATR fora da banda. Não foi isso que aconteceu. O mercado começou a cair novamente. Aí se formou aqui, pessoal, o primeiro topo, o segundo topo descendente e o terceiro topo descendente. Eu falei, pô, ali já ficou numa região. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quando chegou nesta vela às 11h46, nessa região de 96.610, o mercado estava na intenção de reversão novamente. Então nós operamos 2 reversões de tendência num dia só, uma para alta e uma para baixa. Quando chegou nesta vela,
que chegou exatamente a 11h48 da manhã, o mercado confirmou uma reversão de tendência neste momento, tá? Para continuidade da baixa. Eu falei, então agora sim, aqui já tá tudo certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Eu posso colocar uma venda nessa região aqui, porque na verdade seria aqui, né? E seguir o stop ATR. Quando esta vela chegou a 11h52, pegou o nosso a nossa entrada e deu o nosso segundo gain do dia. Pessoal, uma explicação. O mercado fez esse movimento, correto? Ele não conseguiu ter essa força nesse momento de alta. Se ele chegasse aqui e não tivesse rompido e tivesse pegado stop ATR, eu venderia? Não, porque naquele momento não houve uma confirmação de reversão de tendência. Então eu não faria nada na venda. Eu só vendi por quê? Eu só vendi porque o mercado fez esse movimento aqui, tá, pessoal? Ó, esse movimento aqui rompeu esse fundo. Rompeu esse fundo, pessoal. Rompeu esse fundo, tá favorável aqui, é venda. O mercado caiu, pegou o nosso gain. Então, pessoal, o que me trouxe conforto no operacional de hoje foi ter usado a análise gráfica, análise técnica ao meu favor, porque nós já víamos num período de stop, de sequência de stop muito grande, é uma coisa que eu não via há muito tempo o setup acontecer, e eu falei, pô, eu vou filtrar, eu vou colocar um indicador, eu vou usar uma análise técnica, uma análise gráfica aí para me ajudar, porque eu tenho esse tipo de conhecimento, então eu vou usar a meu favor. Eu não vou ser ogro o suficiente de falar, não, eu vou seguir o setup ali que nem um robozinho, não importa se é primária, secundária, terciária, se é suporte, resistência. Não, eu falei, não, cara, é o meu dinheiro que está em risco. Eu não vou ficar arriscando o meu dinheiro só para provar uma teoria que para mim futuramente pode trazer até transtorno. Então não, eu não quero perder. Quem quer perder nesse mercado? Já que eu estou tendo um prejuízo e eu tenho condições de amenizar, eu vou fazer isso. Simples assim. Colocamos um indicador que nos auxiliou a ter a direção do mercado, qual que é a sua tendência primária do mercado, aonde nós podemos filtrar o nosso operacional e aonde que trouxe o nosso resultado positivo de hoje, tá, pessoal? Então eu fico muito contente, tá? Porque realmente deu certo e eu estou no caminho certo. Então você, pessoal, que queira e tem o interesse de ter o conhecimento de outros setups, vocês podem ver aqui, pessoal, que eu tenho outros setups aqui que eu utilizo também. E tem alguns outros indicadores. Tudo que vocês tiverem de curiosidade, até mesmo de base de informação ou conhecimento, vocês chegarem a ligar para mim ou perguntar, eu vou responder com o maior prazer, pessoal. Porque já estou 3 anos nesse mercado e eu nunca saberei 100% de nada. E nem serei a voz da razão, e sim, eu terei a condições de operar aquilo que está me fazendo bem e aquilo que está me trazendo lucro diariamente. Então é isso que eu quero, ganhar dinheiro no mercado, tá bom, pessoal? Então, para que você tenha isso também, tem que ter base de estudo, você tem que ter conhecimento, direcionamento. Então, pessoal, existem vários indicadores, existem várias formas de você operar no mercado. Não existe a certa ou a errada, ou isso é aquilo. O importante é você extrair algo que te traga lucro. Então, pessoal, nosso setup banda de Bollinger, ele é simples e objetivo nessa situação, que você consegue visualizar o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída, tá? E você tem uma meta de ganho e uma meta de prejuízo, e tem um gerenciamento de risco apropriado para você operar. Então ele é simples e objetivo, sim. Então, pessoal, eu já agradeço a todos que estão curtindo meu canal aí, estão compartilhando, estão me ligando aí, estão mandando mensagem para mim no particular e tirando algumas dúvidas. Isso me incentiva cada vez mais a continuar postando os vídeos aí, tá bom, pessoal? Então hoje, usando análise técnica, análise gráfica ao nosso favor, nós conseguimos aí filtrar algumas entradas e fechar nosso dia positivo, tá? Então deixa aí, pessoal, curte, compartilha, deixa aí seu comentário,
não deixe de nos seguir aí, tá bom, pessoal? Eu agradeço a Deus por tudo e a vocês aí, até mais, até amanhã, pessoal. Valeu!